Olá, você está aqui no América 24 Horas e hoje eu recebo o Leonardo Freitas, ele que é fundador e CEO da Raymond Woodward Holdings. Olá, Léo, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Olá, Fernando, como vai? Leonardo é especializado em segurança internacional, já trabalhou para o governo americano. Leonardo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto que tem enrolado muito aqui nos Estados Unidos, que é o lockdown. Você pode explicar para a gente o que é exatamente isso? O que o Trump pode fazer a qualquer momento aqui nos Estados Unidos? Muito bem. Obrigado pela oportunidade de explicar um pouco sobre isso. O que acontece é que o presidente da República ele pode invocar os poderes de guerra sem precisar fazer nenhum tipo de consulta ao Congresso por um período de 30 dias iniciais até que o Congresso americano possa efetivamente promulgar alguma ordem definitiva ou ordem restritiva. Com relação ao lockdown, ele pode simplesmente solicitar que as pessoas... Existem dois tipos, né, de situações. Pode ser um lockdown no sentido de ninguém sai, ninguém entra, ninguém vai para lugar nenhum e todo mundo tem que ficar em casa, e isso é um toque de recolher generalizado. Ou então pode chamar o que é muito usado na época de furacões, que tem aqui na Flórida, por exemplo, essa questão do shelter in place, que é ficar dentro de casa, só sair se for necessário. Então, shelter in place é o que está sendo utilizado, por exemplo, hoje na região costeira dos Estados Unidos. As praias estão fechadas, os parques estão fechados, os parques nacionais estão fechados, o que é um negócio muito raro de acontecer, mas está acontecendo agora. E a gente está vendo um movimento de altíssima segurança para que as pessoas não venham aglomerar. Hoje mesmo de manhã, às 8h30 da manhã, eu estava no supermercado, estava de luva, de máscara, de tudo que você possa imaginar, e realmente a coisa estava realmente muito doida para a gente poder imaginar que poderíamos chegar a esse ponto. Acho que houve um descuido muito grande da administração Trump em não se antever a essa pandemia, e ao invés de perder muito tempo acusando a China de fazer algum tipo de terrorismo biológico, acho que o certo seria os países se colaborar. Mas eu estou me adiantando, me desculpe. Leonardo, hoje, por exemplo, a cidade de Aventura, que fica dentro do condado de Miami-Dade, ele já estabeleceu um toque de recolher a partir das 11 horas da noite às 5 horas da manhã. Como você disse, todas as praias de Miami-Dade estão fechadas. Inclusive, nós temos agora aqui imagens de uma ação da polícia onde turistas tentavam entrar na praia de South Miami e foram recebidos a bala. Enfim, eles realmente foram para cima, os policiais, porque tinham muitos turistas ali que não queriam obedecer à determinação das praias fechadas. Você acha esse tipo de força excessiva? Só uma correção, a polícia de Miami Beach não usou o que chama de munição viva, são munições de efeito moral, tá? Não são armas letais que foram usados, e os policiais não atiraram diretamente nas pessoas, eles atiraram no chão para poder afugentar as pessoas que estavam se aglomerando e para assim dissipar a multidão. E não houve nenhum ferido reportado nesse sentido. Então, a atitude da polícia de Miami Beach foi correta, mesmo que tenha sido turbulenta, mas quando se há uma multidão que tende a não colaborar, a instrução e o treinamento é, de fato, o embate para que você possa dispersar a multidão e, assim, fazer com que as pessoas não se aglomerem e não continuem colaborando, porque geralmente isso tende uma pessoa a tomar as dores da outra e começar a uma colaborar com a outra, isso tende a dar cada vez mais, isso vai aumentar e agravar, e isso pode sair do controle da polícia. Essas pessoas que estavam aí, nessas imagens que você está mostrando, são pessoas que são locais, são americanos, né? Então você vê que tem todos os tipos, né? Representados aí, de etnias diferentes, e essas imagens estão circulando na internet, é uma coisa que tá realmente botando a imagem de Miami Beach muito ruim,
e que, na verdade, não é assim que funciona. A polícia está no seu dever, está no seu direito também de poder, em prol de não proliferar o Covid-19, né, para evitar que as pessoas se aglomerem dessa forma. A gente tem constatado, Leonardo, uma crise agora iminente nas companhias aéreas, muitas delas fechando, a American Airlines, por exemplo, suspendendo os voos entre Estados Unidos e Brasil e demais países. Como é que você acha que deve se comportar daqui por diante as demais empresas aéreas que ainda continuam operando? O mercado da aviação, com certeza, sofre muito com esse tipo de problema, né? Calamidades públicas e recessões e tudo mais. Então, obviamente, isso vai ter um impacto econômico, financeiro muito grande, não só para as companhias aéreas, mas para todas as empresas que vivem em torno das companhias aéreas. Então, esse efeito cascata tende realmente a ser bastante prejudicial por um tempo alongado, mas com a injeção financeira que está sendo prometida do governo federal americano para as companhias aéreas americanas, principalmente, que estão sendo muito afetadas, até porque o grande bojo das companhias aéreas americanas hoje em dia, que ganham bastante com esse mercado, são as viagens internacionais, que hoje, em sua grande maioria, estão todas suspensas. Nesse sentido, a gente vê que a maioria das companhias aéreas vão estar solicitando ao governo federal americano um bailout, né, uma ajuda para que isso possa ser melhorado daqui a um tempo, né? A gente está conversando com Leonardo Freitas, que é CEO e fundador da Raymond Woodward Holding, uma empresa americana, 100% americana, que abraça aí um conglomerado de empresas. Uma delas é uma empresa de advocacia imigratória, e eu queria perguntar a você, como executivo da empresa, nós temos informações que o sistema de vistos, de emissão de vistos, de análise de green card, foram interrompidos pelo governo americano. Eu queria saber se isso é fato, se isso é verdade, e quando isso deve se normalizar, e o que acontece com os pleitos atuais em trâmite hoje no governo americano. Bom, o que foi suspenso é o processamento Celery, que é o Premium Processing. Acabou de ser anunciado que foi suspenso temporariamente o Premium Processing para aplicações de vistos imigrantes e não imigrantes das categorias de trabalho. Então, esses tipos de vistos estão sem processamento Celery, que é o processamento em até 15 dias. Então, isso foi temporariamente suspenso, e o que tende a acontecer é a demora da adjudicação dos casos cada vez se alongar cada vez mais. Então, o que eu vejo, na minha experiência do que aconteceu no 11 de setembro, é que vão haver algumas mudanças nesse sentido no decorrer do que a gente vai estar vivendo nas próximas 2 semanas, e o que vai acontecer também, obviamente, vão ser extensões sendo feitas para que as pessoas que estão precisando estender o seu prazo, ou estão aqui nos Estados Unidos impossibilitados, por exemplo, de voltar para a Europa por questões de voos, essas pessoas vão ter os seus prazos alongados e não serão penalizados, provavelmente não serão penalizados por estarem em situação de fora de prazo, fora de estadia, ou em situação que poderia se tornar situação irregular e dar um banimento que seria de 3, 5 ou 10 anos, dependendo da situação. Era isso que eu ia te perguntar, Léo. As pessoas que estão aí em ajuste de status, ou seja, esse prolongamento, essa extensão, ela acaba sendo automática, ou o peticionário, ele precisa, o viajante, ele precisa fazer isso de maneira mais enfática junto ao governo americano? Então, o que é sugerido é que as pessoas procurem os advogados de imigração, onde estiverem, para que possam ser auxiliados nesse sentido. O governo não necessariamente automaticamente faz concessões de extensão,
a pessoa também tem que ter a iniciativa de procurar ou o serviço de imigração diretamente ou um advogado de imigração para que possa fazer o pedido de extensão. Em alguns casos, como por exemplo as pessoas que estão com o ESTA, que é a autorização eletrônica de viagem, esse tipo de autorização ela não é permitida, de extensão ela não é permitida. Então, essas pessoas provavelmente, não digo certamente, provavelmente terão que entrar em contato com o serviço de imigração diretamente. Isso deve ser anunciado nos próximos dias, porque, obviamente, já existem pessoas que estão sofrendo essa situação, estavam com viagens marcadas e estão sem voos para a Europa com essa questão do fechamento dos voos entre os continentes. Sendo assim, certamente alguma coisa será anunciada nos próximos dias e as pessoas que estão nessa situação procurem um advogado de imigração quanto antes. Falando um pouquinho sobre economia, ontem eu conversava com um economista aqui no América 24 Horas e a gente comentava sobre esse aporte que o presidente americano Donald Trump está fazendo e vai fazer junto aos cidadãos americanos, né? São mais de 850 bilhões de dólares despejados na economia, fora um aporte para as empresas, as pequenas empresas. Eu queria a sua análise nesse sentido, de um retrato hoje da economia e como ela deve se comportar daqui para diante. A economia deu uma desacelerada, teve um aumento de mais de 20% de pedidos de auxílio-desemprego no último mês, o que realmente tem sido um impacto que a gente vai ver. Então, a expectativa é que o nível de desemprego nos Estados Unidos chegue a 20%, mas isso se recupere em um plano bem rápido nos próximos 7 a 8 meses adiante. Porque, obviamente, com a queda da prevalência do coronavírus, isso tende a melhorar a economia. Outros fatores já estavam impulsionando a economia para dar uma desacelerada, que seria uma bolha nessa questão do real estate, né, uma bolha imobiliária, e, obviamente, alguns fatores também, que seria também a questão da economia da China, que estava bastante prejudicada com essa situação. Hoje, a China, como ela já está bem à frente na questão do vírus, já não existe mais contágios locais na China registrados, somente 45 contágios de coronavírus que foram de pessoas estrangeiras na China. Hoje a China está num patamar de vantagem muito grande e trazendo essa oportunidade para que a China possa continuar investindo nos Estados Unidos. O jornal Político, por exemplo, anunciou ontem que os Estados Unidos estariam abrindo mais opções de vistos para investidores estrangeiros, inclusive chineses e indianos, que hoje estão sofrendo com uma fila delongada, no caso dos indianos, 11 anos, e no caso dos chineses, praticamente 10 anos, para as pessoas que estão fazendo o visto de investidor EB5. Então, sendo assim, existe em sua grande maioria do Congresso hoje uma hegemonia que a necessidade de injeção de capital estrangeiro direto, o que eles chamam de FDI, Foreign Direct Investment, aqui nos Estados Unidos, eles estão com essa abertura e vão abrir as portas para as pessoas investirem, não só para China e Índia, mas para o mundo inteiro, Brasil incluído. Léo, a gente sabe, todo mundo sabe, que o epicentro do coronavírus surgiu dentro da China e hoje a gente vê, passado alguns meses, eles já recuperando a economia, já mais nenhum caso novo do coronavírus lá. Seria este o momento de nós pegarmos o avião e irmos para a China? Sem dúvida. Esse é um momento para quem quer explorar uma oportunidade de negócio num país que está em pleno momento propício de negócio e buscando também clientes, porque a China busca clientes, busca colaboradores, e a gente vem observando isso cada vez mais. Eu acho que o momento é propício para quem quer, de fato, voltar ou começar a fazer negócios com a China, e também um outro lugar que está realmente
se prevenindo melhor com relação a essa questão do coronavírus é o Oriente Médio. O Oriente Médio está cada vez mais solidificado, tomaram medidas muito importantes lá em Dubai, por exemplo, e nos Emirados Árabes em geral, para conter. Os casos são bem menores do que se estava se antevendo na proporção dos Emirados Árabes, por exemplo, muitos poucos casos. Então, eu acho que o momento é propício para a gente começar a pensar em outras avenidas. Os Estados Unidos vai se recuperar rapidamente. Eu acredito que a gente não passa de 2020 sem estar já no processo de recuperação. Mas vale lembrar que a campanha política que está sendo feita para a reeleição esse ano do Donald Trump vai sofrer com essa questão do coronavírus. Eu conversei agora com o Leonardo Freitas. Leonardo, muito obrigado pela participação aqui no América 24 Horas. Muito obrigado, Fernando.